Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Vamos dar continuidade ao trabalho do vídeo. Os últimos 3 vídeos, eu falei da hierarquia cósmica. Eu falei dos deuses planetários, dos deuses solares e dos deuses galácticos. No caso dos deuses planetários, eu falei de 4 problemas e citei que um dos deuses planetários próximo à Terra era o profeta Moisés. Aí depois eu falei sobre os deuses solares. Eu falei de 3 problemas envolvendo os deuses solares, que era o Buda histórico e Krishna, tá ok? E o último vídeo, acho que foi um mês atrás, mais ou menos, eu falei dos deuses galácticos e disse que um exemplo na Terra conhecido como Deus galáctico de magnitude elevada era o Cristo, Jesus Cristo. E eu citei 2 problemas do Cristo, inclusive um problema profundo, que era o Big Rip, como evitar que a energia repulsiva do espaço arrebentasse a matéria bariônica, tá certo? Quem tiver dúvida a respeito do vídeo é só olhar lá os 3 vídeos, os últimos 3 vídeos que eu falei a respeito da hierarquia cósmica, tá ok? Então hoje eu vou falar sobre o Deus universal, porque a hierarquia cósmica ela vai do Deus planetário ao Deus universal. A hierarquia cósmica é como a hierarquia no exército, por exemplo. Você tem do soldado até o general, não é isso? Só que aí você tem mais níveis no exército, né? Você tem uns 12 níveis, né? 10, 11, 12. Aqui você tem 4 níveis. Você tem um Deus planetário, Deus Sol, Deus galáctico e Deus universal. Só que existe os subníveis. Em cada nível existe 8 degraus. Você tem, então, teria, como são, cada nível são 8 subníveis, você teria 4 vezes 8. Então você teria 32 graus de elevação cósmica, tá ok? Então hoje eu vou falar para o Deus universal. Eu vou falar de um problema profundo, que está na alçada de um Deus universal, tá ok? Na verdade existe um gestor desse universo, mas veja, ele não é um Deus absoluto, porque na Terra muitos veem ele como Jeová, Brahma, Alá. Em muitos planetas ele é considerado Deus. Ele não é um Deus absoluto, ele é um avatar de magnitude elevada. O Exídio chama ele de José, apenas José, é um nome simples, José. José, ele é encarregado de administrar toda essa hierarquia cósmica, que são 1 bilhão na hierarquia cósmica, são os deuses planetários, solares e galácticos, e mais 1 bilhão nas casas mais elevadas. Então ele teria aí na sua gestão mais ou menos 2 bilhões de avatares, tá ok? Veja que ele não faz nada sozinho, ele faz com uma equipe, tá ok? A igreja prega um Deus todo-poderoso fazendo tudo, não é assim não. São bilhões de avatares para administrar esse universo, tá ok? Agora, claro, um indivíduo administrar 2 bilhões de avatares e trilhões de galáxias é uma empreitada que não é fácil, né? É um avatar de magnitude muito elevada, tá certo? José, ele é um avatar aí numa plataforma muito elevada de existência, tá certo? O Exídio diz que em muitos planetas desse universo ele é considerado um deus. É porque às vezes há muita ignorância a respeito, por exemplo, na Terra, quando se fala em Deus, se fala num Deus absoluto. Não é assim não, tá certo? Eu vou falar aqui alguns parâmetros, falar um pouquinho sobre José, assim, porque ele é um avatar de magnitude elevada, ele é mais elevado que Jesus. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o nível de energia dele é mais ou menos 10 elevado a 100 joules de energia. Na matemática a gente chama isso de Google, como a empresa Google. O Google na verdade é um número, é 1 seguido de 100 zeros, tá ok?
Isso é o pacote de energia mental dele, de José, desse Deus universal. Tá ok? Veja que ele tem mais energia do que o Cristo. O Cristo tem 10 a 80 joules de energia. É gigantesco um campo mental desse, né? Então isso aí deve ter sido ao longo de eras e eras de elevação, de evolução e fortalecimento da mente dele, né? Então, outra coisa que eu posso falar também, eu vou daqui a pouco falar mais ou menos o tamanho do universo. O tamanho do universo observado e não observado gira em torno, o diâmetro, que é uma esfera, de 100 bilhões de anos-luz. E que ele é capaz de atravessar toda essa distância de uma ponta a outra em frações de segundo. Veja que ele se desloca aí de uma velocidade muito acima da velocidade da luz, né? Eu falei no vídeo passado que Jesus teria uma capacidade mais ou menos de 1 bilhão de vezes a velocidade da luz. José tem muito mais do que isso, entendeu? Ele praticamente, em frações de segundo, ele está em qualquer ponto do universo, tá ok? Observado e não observado. Eu vou falar por que observado e não observado. Então, a volição, os espíritas chamam de volição, é o deslocamento pelo espaço. Ele tem uma capacidade incrível de se deslocar. Não é também instantaneamente, não, tá certo? Aí a velocidade seria infinita. Talvez aí, vou dar um chute aqui, mais ou menos 10 a 30 metros por segundo, tá certo? Muito acima da velocidade da luz. Estou chutando um pouco. Já que é fração de segundo que ele atravessa uma distância dessa, deve girar em torno aí de 10 a 30 metros por segundo, a velocidade dele, né? Aí então você teria... Porque na verdade é chamado de característica de um avatar. Eu estou dando aqui duas características: a velocidade de volição dele e a densidade mental dele, o nível de energia mental dele, que é 10 a 100, que é um Google. Um Google é um número que é um seguido de 100 zeros. Então, eu estou dando duas características: a densidade mental e a volição, a velocidade com que ele se desloca pelo espaço. Não é pelo tempo, é pelo espaço, tá certo? Aí ele teria também uma capacidade extraordinária de José, é a matemática. Quando em vídeos passados eu disse que a calibragem do matemático ela é feita de 1 a 24. Então, o cara entre 10 e 19 é elevado, entre 20 e 24 muito elevado, e acima de 24 ele seria um matemático profundo. Assim, só para ter uma ideia, o líder da casa dos matemáticos, ele tem GM 24, ele está no muito elevado. Mas José ultrapassou a escala e ele é 6 graus acima do 24. Veja como ele é um matemático profundo, tá ok? Então ele teria que ter aí uma capacidade extraordinária, pelo menos na matemática. Não foi levantada aqui a física e outras áreas, mas com certeza ele tem magnitude elevada na física, na biologia, na engenharia. Então, enfim, aqui o que eu sei, o que Zito passou para mim foi essas características. Então, quando um indivíduo ele alcança 20 características de um avatar, que eu estou dando aqui 3 características dele, características de um avatar, quando ele atinge 20, ele é considerado um avatar de magnitude muito elevado, tá ok? Porque às vezes você pode ter 3, 4, 5, 8 características, mas você não chegou no nível de um avatar muito elevado, tá certo? Cristo, Buda, Cristo e José, eles são considerados avatares de magnitude muito elevada. Mas veja bem, chamando a atenção aqui, não são deuses absolutos. Aqui estou repetindo aqui. Na Terra, o conceito de Deus é de um Deus absoluto, infinito, imutável, todo-poderoso. Não é bem assim não, tá certo? O nome do canal aqui é que o absoluto não existe na natureza. Existe avatares de magnitude elevada. Cristo, Buda e José são avatares de magnitude elevada, tá ok? Eu acho que deu para entender. O absoluto que é o zero e o infinito. O zero, nada absoluto, e o infinito são abstrações da matemática criada pelo homem, tá ok? Não tem conexão com a realidade.
É claro que é útil na física. Eu citei alguns problemas, como por exemplo, Einstein sinaliza que eu preciso de energia infinita para atingir a velocidade da luz. Então, o absoluto é útil na física, na matemática. As religiões pregam Deus absoluto, a filosofia, mas chamando a atenção, o absoluto em si ele não existe, ele é uma abstração de nossas mentes, tá certo? Ficou clara essa questão. Até eu citei aqui 3 características de José. O Isidro diz que o nome desse gestor do universo é José, é para José. E que ele tem 20, 25, sei lá, 30 características aí. Talvez em vídeo mais pra frente eu possa falar sobre características de um avatar. Existe capacidade mental, capacidade de cálculo, enfim, mexer com a matéria bariônica, enfim, eu posso até fazer, talvez teria esse aqui outro vídeo para falar a respeito das características de um avatar. Mas vamos falar um pouquinho a respeito do universo. Eu falo muito do universo observado e na minha concepção de vídeo, universo observado e universo não observado. O universo observado é aquele que a luz chegou até a Terra. Ele gira em torno de 14 bilhões de anos. Tá ok? A física calcula aí as medições astronômicas 13,8. Então eu chuto aí em torno de 14 bilhões de anos. Ok? Mas isso não é o universo todo, porque tem um universo não observado. O universo não observado é que a luz ainda não chegou até nós, tá certo? Não chegou até as nossas medições astronômicas. Esse universo não observado, segundo o Isídio, ele tem mais 36 bilhões de anos. Então temos 14 bilhões mais 36 bilhões, a gente tem a idade estimada do universo em torno de 50 bilhões de anos. Tá ok? Isso seria mais ou menos a idade do universo. Supondo 50 bilhões de anos, você medindo isso em distâncias, seria, supondo uma esfera que é realmente uma esfera, o raio dessa esfera seria mais ou menos 50 bilhões de anos-luz, que daria um diâmetro mais ou menos de 100 bilhões de anos-luz, tá ok? Isso medindo a distância astronômica medida é o ano-luz, tá certo? E que o universo é uma esfera, porque na verdade a física da Terra, ela divulga de que o universo é plano, tá ok? Aí eu perguntei, mas os caras afirmam que o universo é plano, mas ele respondeu para mim, olha, Marco Túlio, eles talvez estejam fazendo a medição de uma parte do universo, tá certo? Os 14 bilhões de anos, tá ok? Então, pelas medições, tá dizendo aí que o universo é plano, tá ok? Mas na verdade o universo é uma esfera gigantesca em expansão. O raio dessa esfera é 50 bilhões de anos-luz. É porque, por exemplo, eu já fui professor de topografia na minha vida. Na Terra, você, quando faz as medições topográficas, até 400 km de área superficial, 400 km quadrados de área superficial, você considera plano. Uma área pequena da Terra, né? 400 km. Quando você faz medições maiores, medições às vezes através de aviões, isso já dentro da geodésia, você leva em consideração a curvatura da Terra, tá ok? Então é mais ou menos isso. Você está pegando uma parte do universo e está vendo aí, tá dizendo que ela é plana. Você está pegando uma parte do universo. O universo é gigantesco, tá certo? É como eu estou falando, uma área maior do que 400 km quadrados. Aí você já está dentro da geodésia, não está na topografia, porque tem que levar em consideração a curvatura da Terra, porque a Terra, todo mundo sabe que é uma esfera gigantesca. Você faz as medições topográficas não levando em conta a curvatura da Terra, mais ou menos uma área de 400 km quadrados, tá ok? Isso aí o pessoal, os engenheiros agrimensores sabem perfeitamente disso, tá dentro da área do engenheiro agrimensor. Eu sou engenheiro civil, não é bem, eu lecionei topografia, mas não é minha área. O engenheiro civil não é propriamente a área, tem algum conhecimento de topografia, mas não é propriamente a área do engenheiro, é topografia. Aí tá mais na área do engenheiro agrimensor, tá certo?
Então, aí no caso, o universo ele é uma esfera gigantesca. O raio dessa esfera aí é 50 bilhões de anos-luz. E ela está se expandindo aceleradamente, tá certo? Como foi previsto aí, observações astronômicas em 1998, é que previu que o universo estava numa expansão acelerada, tá ok? Tá certo? Então veja bem, aí então você tem o paradigma do universo, ele é... O que é um paradigma? Talvez algumas pessoas não sabem o que é propriamente um paradigma. Paradigma é um modelo. É um modelo, por exemplo, paradigma cristão é a morte do Cristo, a salvação das pessoas através da morte do Cristo. É um modelo, paradigma modelo. Aí, Marco Túlio, qual é o modelo do universo? O modelo do universo é um modelo cíclico. O universo ele não vai ficar se expandindo eternamente. Primeiro porque os avatares que administram esse universo não têm a menor desejo ou vontade de fazer o universo se expandir eternamente. Tá, ok? Primeiro porque pode acontecer do próprio universo fenecer aos poucos, né? E sofrer o que os físicos chamam de uma morte térmica. Uma morte que eles chamam de Big Freezing. Então vai existir um ponto nessa expansão cósmica que não é mais interessante a expansão. O que acontece então? Aí vai haver o retrocesso do universo, tá ok? Não é interessante o modelo? Eu tava vendo na internet que o Roger Penrose, aquele físico, o cara já tá quase 100 anos, né? Ele foi professor do Stephen Hawking, né? Ele tem algumas ideias do universo cíclico, né? Porque alguns físicos não aceitam a ideia do universo cíclico, mas é um modelo interessante. Você tem a expansão até um ponto, depois vem a contração, expansão, contração, e assim você vai ter milhões, bilhões de Big Bangs, né? No caso, por exemplo, quando a retração do universo é chamado de Big Crush, o grande esmagamento. Você tem a expansão, teve o Big Bang, tem a expansão, depois o recuo do universo. Aí tem o Big Crush. Então, expansão, contração. Expansão, contração, como, por exemplo, o corpo humano, sístole e diástole do coração. Sístole e diástole, né? Expansão, contração. Expansão, contração. Pelo menos foi o que o Zid me passou, que o paradigma desse universo é um universo cíclico, tá ok? Não há interesse de expandir. Vai chegar um ponto dessa expansão, a gente já está mais ou menos quanto? Mais ou menos aí. O raio é 50 bilhões de anos-luz e a gente estaria mais ou menos 50 bilhões se expandindo, né? Então, segundo os cálculos meu e do Isídio, o universo vai se expandir mais em torno aí de 50 bilhões. Depois ele vai recuar, tá ok? Não é interessante a expansão desenfreada do universo, tá ok? Então o paradigma do universo é um universo cíclico. Na verdade já existiram trilhões de Big Bangs. O Isídio disse que aconteceu aí trilhões e trilhões de Big Bangs. E estamos nesse paradigma, desculpa, há muito tempo, tá certo? De expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração. Enquanto for positivo, enquanto for viável, o paradigma vai ser esse o paradigma. Não quer dizer que seja o único paradigma. Pode existir outros paradigmas, outros modelos cosmológicos para o universo, tá ok? O modelo é esse: expansão, contração, expansão, contração. Bilhões e bilhões, trilhões de Big Bangs, tá certo? Bom, eu falei nos vídeos anteriores. Eu não quero falar muito para não ficar comprido o vídeo. Eu geralmente gosto de ficar os vídeos ficam entre 20 e 30 minutos. Mas eu falei nos vídeos anteriores, eu falei em 4 problemas dos deuses planetários. Você pode checar lá, veja lá. Falei 3 problemas dos deuses solares e 2 problemas dos deuses galácticos. Eu vou falar aqui um problema que o Isídio levantou para mim. Deixa eu ver aqui a hora, estou olhando aqui o relógio.
a respeito qual é o problema que um cara desse aí, um Deus dessa magnitude, um avatar de magnitude elevada, enfrenta. Veja bem, ele não é um Deus absoluto. Você pode até achar ele um Deus limitado, um Deus, enfim. A palavra Deus é uma palavra muito forte, né? Porque na verdade o problema na Terra é que Deus é considerado algo absoluto e não é. A melhor expressão é avatar mesmo. Ele é um avatar de magnitude elevada. Porque se eu chamo Deus, aí vão pensar que é um Deus absoluto. É um avatar de magnitude elevada. Aí quais são os problemas que um cara desse, um avatar dessa magnitude, enfrenta? Aí eu falei de alguns problemas em vídeos anteriores, 4, o primeiro, o segundo foi 3 e o terceiro, Deus Galáctico, foi 2. Eu vou falar de um problema que o José, o nome dele é José, ok? Falar um problema que José enfrenta. Ele certamente enfrenta centenas e centenas de problemas profundos, né? Imagine os tipos de problema que um avatar dessa magnitude enfrenta, na verdade. Às vezes problemas que a gente não tem a menor noção. A física da Terra, é aquilo que eu disse, a física da Terra ainda é muito primitiva, é muito primitiva ainda está dando os primeiros passos. Bote aí 1000 passos, agora que deu o primeiro passo, né? Uma compreensão dos problemas das leis nesse universo. Então ainda tem muita água aí correr debaixo da ponte, né? Bom, mas qual seria o problema que José enfrentaria como um Deus universal? Tá ok. Bom, eu afirmei que o universo ele é uma esfera gigantesca em expansão. O raio dessa esfera é 50 bilhões de anos-luz. O raio, comprimento, o raio dessa esfera é 50 bilhões de anos-luz. E também disse que não é interessante o universo se expandir eternamente. Aí pode vir um Big Freeze aí, uma morte térmica, e nós não queremos isso, né? Todo mundo quer existir, né? Ninguém quer o fim do universo, né? Uma vez eu vi um artigo, o cara dizendo que a previsão da morte do universo era 10 elevado a 78. Era 10 elevado a 78, a potência. Segundos. Aí eu achei muito pouco, sinceramente. Pô, o universo vai morrer em 10 a 78 segundos. Eu acho que o tempo da natureza é muito mais do que isso. Só para ter uma ideia, que é pouco, é só uma visão minha, não é do Isídio. Eu estimo que o tempo de existência do universo não é menos que 10 elevado a 10 elevado a 1000 fatorial desse. É um número grande? É. Mas isso aí é só uma aproximação. O cara achar que o universo vai se acabar em 10 elevado a 78 segundos, acho muito pouco. Uma estrutura dessa. Bom, eu estou devaneando um pouco aqui. Eu não quero me perder para não estender muito o vídeo. Bom, mas qual seria o problema que José enfrentaria? Então, você tem aí. Deixa eu dizer uma coisa que é também uma coisa que eu acho importante. Porque na verdade o Einstein considerou a velocidade da luz uma constante universal, não foi isso? E realmente, por um lado, ele tem razão. Ela não é absoluta, tá certo? Eu critiquei essa questão, inclusive eu determinei o nível de energia da velocidade da luz, era equivalente a 1000 Itaipu, né? Eu disse em vídeos lá para trás, a velocidade da luz ela é importante porque ela é uma referência muito importante de velocidade desse universo. Então, por exemplo, a velocidade da luz ela define a própria velocidade dela, da luz, define a velocidade das ondas gravitacionais, define a velocidade das ondas temporais, que é um conceito que não existe na física da Terra, e também define também a velocidade das ondas espaciais, que também não existe na Terra, ondas espaciais temporais, e define a velocidade da inflação do universo. Na verdade, o espaço está inflando, tipo uma bexiga de adversário. Essa inflação ela não pode ser maior do que a velocidade da luz. Aí vai acontecer outros problemas aí que não interessa para um avatar dessa magnitude. Tá certo? Então a referência é a velocidade da luz.
Então a inflação do espaço não vai viajar mais do que a velocidade da luz. Tá certo? Agora veja qual seria o problema. Tá certo? Então, se eu estou dizendo isso, você sabe que a velocidade de massa nessa expansão, na inflação do espaço, vai ser a velocidade da luz, não é verdade? Então o que é que acontece? Um problema difícil, assim, delicado, vamos dizer assim. Você tem mais ou menos lá atrás, eu fiz uns cálculos, a massa estimada do universo. Aí deixa eu explicar aqui. A estimativa no universo observado são 2 trilhões de galáxias. E as estimativas de galáxias no universo não observado são 4. Então dá um total de 6 trilhões de galáxias. Você faz mais ou menos uma estimativa. A estimativa de estrela no universo é 10 a 23, tomando como referência a massa do Sol, dá mais ou menos aí 10 a 53, um seguido de 53 zeros, quilo de massa nesse universo. Então você tem uma massa gigantesca aí, dependendo da distância, claro, aí você tem a velocidade de massa e a velocidade da luz, dependendo da distância, você tem aí um certo trajeto dessa expansão, você está praticamente a massa viajando a velocidade da luz, não é isso? Então você tem uma massa gigantesca viajando praticamente a velocidade da luz. É claro que isso vai depender da distância da observação. Mas eu quero dizer o seguinte, como é que a gente para uma massa dessa, né? Não é como parar uma massa dessa. Eu já disse aqui que não é interessante a expansão eterna do universo. Eterna não, claro, a eternidade não existe. Mas não é interessante a expansão do universo para continuar a expansão do universo. Não é interessante. Para José, para o Cristo, para o Buda, para esses avatares, não é interessante a expansão definida do universo. A gente tem que parar. Esse universo aí. Você tem que mais ou menos aí a 50 bilhões de anos-luz de distância da Terra. A massa está viajando na velocidade da luz. Tá certo? Tá ok? Então como parar um trem desse? Não é verdade? Você tem uma massa gigantesca aí viajando na velocidade da luz. Aí o que é que acontece? Eu falei em vídeos passados que o universo ele é tridimensional e ele é construído pela massa bariônica, o tempo e o espaço. Inclusive eu disse que o espaço era energia escura e que o tempo era matéria escura. Então veja bem, vamos pensar assim só para raciocinar. A gente tem 3 gigantes no universo. Tem 2 atrativos, que é a matéria bariônica e a matéria escura, que é o tempo, ok? E tem um repulsivo, que é o espaço, que é conhecido como energia escura, que hoje é uma coisa não muito compreendida pelos físicos. Mas a minha hipótese do Isídio é que a matéria escura é o tempo e que a energia escura é o espaço. Tá ok? Então veja bem, só ver se dá para entender meu raciocínio. Você tem 3 gigantes, tem 2 atrativos e 1 repulsivo. Então qual seria a solução? A solução é calibrar os gravitons do espaço, tornar ele, em vez de repulsivo, atrativo. Tá ok? Então isso é possível sim, mexer no espaço, mexer nessas partículas subatômicas muito pequenas e calibrar essas partículas de forma a tornar ela, em vez de repulsiva, atrativa. Aí você teria 3 gigantes atraindo, não é? Tá certo? Eu acho que deu para entender. Você teria o espaço, seria o tempo e a matéria bariônica atraindo. Então, veja bem, o que vai acontecer? A previsão é essa. Você está aí hoje a distância é 50 bilhões de anos-luz. Então vai ser mais 45 milhões de anos. Desculpa, anos não. 45 bilhões de anos na expansão. Aí é o caso de reverter a polaridade do espaço, transformar ele em repulsivo atrativo. Então você teria 3 gigantes atraindo a matéria bariônica viajando à velocidade da luz. Eu não sei se o pessoal entendeu. Acho que o pessoal da exata dá para entender meu raciocínio. O pessoal mais leigo talvez esteja se perdendo um pouco. Porque é como um trem viajando à velocidade da luz. Imagina um cargueiro de 100 mil toneladas. E aqui você tem a massa do universo, 10 a 53 quilos.
no limite dessa expansão é a velocidade máxima, a velocidade da luz. Tá certo? Eu acho que o pessoal da exata dá para entender. Então, o que acontece? Avatares é levado com José liderando a equipe de deuses galácticos, de físicos, da casa dos físicos, da casa dos matemáticos, desculpa, principalmente dessas duas casas, né? Não tanto da casa dos engenheiros, dos biólogos, não é o caso, mas a casa dos físicos, dos matemáticos são chamados a acompanhar esse processo, e os deuses galácticos também. Aí no caso Jesus é um deus galáctico, e para calibrar os gravitons do espaço. O espaço é energia escura, tá ok? Eu falei lá em vídeos passados sobre a matéria escura, energia escura. Foi bem uns 40 minutos, eu acho que eu falei. Tá ok? Então você teria três gigantes atraindo. Desculpa. Não, você tem a matéria bariônica, que é atrativa, né? Desde Newton. Você tem o tempo, que é a matéria escura, que também é atrativa, né? Os estudos da Vera Rubin e outros físicos, a Lisa Handel e outros físicos, que mostram que realmente existe a matéria escura. E tem o espaço, que é a energia repulsiva. Esse é repulsivo, mas só que os grávitos vão ser calibrados. Os grávitos vão ser calibrados, vão em vez de negativo, vão ser positivo, vão ser atrativos em vez de repulsivo, tá ok? Então são 5 bilhões de anos para parar essa massa, viu? Veja como a coisa é interessante. Eu acho que não sei se... Veja, o tempo do universo é 50 bilhões de anos. Vai se expandir mais 45 milhões. Aí começa a freada. É mesmo que um automóvel. Você tá vendo ali um caminhão na frente a 200 metros, você começa a frear. É mais ou menos isso, tá certo? Aí começa a frear. Aí 95 bilhões de anos do universo começa o freio. O que é que vai fazer? Vai calibrar o espaço. Que o espaço é repulsivo. Eu acho que, eu não sei se o pessoal entendeu aí a dificuldade do problema, tá certo? Você tem uma massa gigantesca, a massa de 6 trilhões de galáxias, viajando no limite da expansão à velocidade da luz. Tá ok. Eu não sei se deu para entender aí, eu acho que não sei. Eu até fui professor, mas o professor tem seus limites, né? Mas eu digo assim, eu sempre fui um cara muito didático, entendeu? Mas vamos tentar entender. Em 45, a idade atual do universo é 50 bilhões de anos. Vai expandir mais 45, então dá 95. 95 começa a freada. Então vai ser 5 bilhões só a freada de anos. Só a freada vai ser 5 bilhões de anos só para frear o universo. Aí começa a retração do espaço. Todos os três gigantes são atrativos e começa uma atração de toda a massa do universo. Não é interessante? Eu imagino, sinceramente, eu não quis nem perguntar o Isídio. Isídio que outros problemas o José enfrenta, viu? Eu não quis nem perguntar. Imagine os problemas que ele... Eu perguntei assim a ele. Mas Isídio, ele sinaliza a casa dos filhos, sinaliza. Ele sinaliza, por exemplo, só assim, colocando a questão que eu acho interessante, que o gestor, o líder da casa é Solon, não é o da Guerra nas Estrelas, não é Solon. E ele é o físico mais elevado da casa, a magnitude dele é 24. Então ele é solicitado junto à equipe da casa. E também a casa dos matemáticos é o Caliore, que é o líder, é o gestor da casa. Os físicos matemáticos são chamados para ajudar José, tá certo? Os cálculos, em toda a estrutura, né? Os avatares, os deuses galácticos, entendeu? É toda uma equipe. É porque às vezes as pessoas acham assim. Eu acho que o homem ele tem que ser esclarecido. Veja, quem administra esse universo são 2 bilhões de avatares. Não é um só indivíduo todo poderoso que faz tudo, não. Não é. Na verdade, a administração desse universo vai do menos elevado ao mais elevado, tá certo? Todos nós estamos aí para contribuir, tá ok?
É um só indivíduo absoluto, né? Eu vejo às vezes na internet defendendo algumas posições de um Deus sozinho fazer tudo. Não é assim não, tá certo? São avatares. O Cristo disse uma coisa que eu achei interessante. Na verdade, duas coisas, eu vou falar aqui. Primeiro ele falou assim: Pedro, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Para o Pedro, o que é que você entende por isso? A messe é o universo. O universo não é grande? Né? O universo é gigantesco, né? E os trabalhadores são poucos. O que é que ele quis dizer com isso para o Pedro? É que, na verdade, a gente tem aí 2 bilhões de avatares que administram, mas é pouco, é pouco. Você tem aí estimado 6 trilhões de galáxias. Bote mais ou menos cada galáxia 400 bilhões de estrelas. E bote mais ou menos aí cada sol desse uns 4, 5 planetas. É gigantesco, tá certo? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então poucas pessoas realmente têm a compreensão de ajudar a natureza, né? Ele tá certo, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, tá ok? Outra coisa que o Cristo falou que eu acho interessante, eu acho a Bíblia interessante, principalmente o Novo Testamento, eu acho super interessante. Deixa eu dizer assim, outra coisa que o Pedro às vezes chegou para ele perguntando, porque eu estudo a Bíblia, eu já li, principalmente o Novo Testamento, eu li os 4 autores, né, que retrataram o Cristo, né? Aí uma vez o Pedro chegou assim para o Jesus, né? Meu senhor, me diga uma coisa, mestre, me diga uma coisa. Eu poderia fazer o que você faz? O Pedro perguntando para Jesus. Aí Jesus olhou para o Pedro. Pedro era o principal apóstolo, ele e João, né, era o que ele mais gostava, né? Eram os apóstolos que o Cristo mais gostava. Pedro, você pode fazer o que eu faço e até mais, né? Interessante, né? Ele quis dizer assim os milagres. Por exemplo, eu mostrei um vídeo lá explicando andar sobre as águas, transformar água em vinho, né? Os milagres que o Cristo fazia, ressuscitar um cara morto depois de 4 dias, né? Ele mexe com a biologia, né? Então aí o Jesus, você pode fazer até mais do que eu. Aí uma coisa que Jesus disse que eu acho interessante, ele diz assim, Pedro, vós sois deuses. Aí o que é que Jesus quis dizer com isso? É que todos nós, a gente tem um potencial incrível, só precisa, como é que eu digo assim? Abrir o leque desse potencial, tá certo? Ele quis dizer que o Pedro poderia chegar no nível dele, né, no nível do Cristo, de Jesus, e até mais, porque na verdade José é mais elevado que Jesus, tá certo? E Jesus deu a ideia de que Pedro poderia alçar uma plataforma mais elevada do que ele, tá ok? Então essas 2 passagens eu gosto muito, que a messe é grande, os trabalhadores são poucos, e que o Pedro poderia alçar a uma plataforma tão elevada quanto o Cristo, ou até mais, né? Até mais, tá certo? Por que não, né? As pessoas acham que Jesus é um Deus absoluto. Por quê? Se ele chegou lá, porque você não pode chegar lá também. Agora, é claro, aí tem uma coisa que é onde a coisa aperta, né? Vamos dizer assim. Aí a responsabilidade é muito grande, né? Você tem que ser um cara capaz, né? Não só não só um conhecimento, por exemplo, conhecimento em física é uma característica de um avatar. Conhecimento em matemática é uma característica de um avatar. Você veja, por exemplo, a evolução. A evolução é uma característica. Você tem que aprender a se deslocar pelo espaço. E pode ser até que exista naves, mas se você perder o brinquedinho, e aí, como é que vai ser? Não é? Você tem que ser capaz de se deslocar pelo espaço, que é a evolução. Então é isso. Eu acho que deu para entender. Foi um pouco pesado aí talvez para o pessoal mais leigo, né? Então veja,
isso aí eu falei um problema de José. Claro que são centenas, milhares. Eu, sinceramente, eu, não, eu tive até medo de perguntar ao Isídio qual seria outro problema. Eu fiquei até com medo de perguntar ao Isídio se tinha outro problema para José. O problema do Cristo eu achei interessante também. O Big Hip, né? Rasgar a matéria bariônica realmente tem que ter uma calibragem. É por isso que às vezes eu não entendo como é que certos físicos não compreendem essa calibragem, né? Essa sintonia fina. A matéria, não que a matéria seja um jumento, eu não estou dizendo isso que a matéria é um jumento, mas a matéria não tem a capacidade de se organizar, de calibrar, sem a orientação da mente inteligente, é claro. Eu não estou dizendo que é um Deus todo-poderoso que resolve todos os problemas, não. São avatares, tá certo? O Einstein é um avatar da física, o Einstein ajuda. Não sei em que nível de ajuda ele poderia ir ajudar José nos problemas de José, mas é claro que ele participa, ele faz parte da casa, ele, o Newton. Provavelmente eles moram na casa dos físicos e estão à disposição de José para os problemas na área da física, né? O Gauss e o Poincaré estão aí na casa dos matemáticos, o David Hilbert, o Bernard Riemann. Esses caras estão aí na casa dos matemáticos ajudando aí os avatares mais elevados aí nos modelos matemáticos, em problemas. Eu penso às vezes que a vida é resolver problema. Realmente é. Quando a gente resolve os problemas, a gente cresce, né? Não é isso? A gente se fortalece. Porque na verdade você tem que fortalecer a mente para existir. Tá ok? Bom, eu não sei quanto tempo deu aí. Eu tô devaneando um pouco aqui, mas eu acho importante dizer essas coisas é porque eu sinceramente eu fiquei em dúvida em colocar o canal. Aí o Isídio disse uma coisa que eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei pensando, Marco Túlio, quanto maior o conhecimento você tiver, maior a sua responsabilidade. Quanto maior o conhecimento você tiver, maior será a sua responsabilidade. Aí eu fiquei meio com medo. Aí, onde eu tinha um amigo da faculdade, aí esse meu amigo, o meu amigo ele dizia muito, Marco Túlio, é jogo duro, né? Aí eu fiquei com medo, cara. Realmente, a gente não pode fugir de nossas responsabilidades, né? Eu pensei que fosse simplesmente meus 2 filhos, mas eu acho que é mais do que isso. Bom, então, resumindo um pouco, você tem aí um problema gigantesco, né? A massa gigantesca, a massa do universo, a matéria bariônica, tá certo? Não é a massa do espaço ou do tempo, é a matéria bariônica se deslocando praticamente a velocidade dali. Como parar uma massa dessa, tá certo? Então durante 5 bilhões de anos é a freada aí dessa massa gigantesca aí viajando à velocidade da luz, tá certo? Isso no limite da expansão, tá ok? Tá certo? Então no próximo... Bom, acho que ficou compreendido aí. Quem quiser comentar alguma coisa, esteja à vontade, viu? Então no próximo vídeo eu vou falar. Essa parte de hierarquia cósmica acabou, tá certo? Aí eu tava planejando alguns vídeos à frente. Eu vou falar sobre o universo supremo. Aí o cara pode perguntar, Marco Túlio, o que é o universo supremo? O universo supremo é a nossa estrutura, é aquilo que construímos até hoje, até o presente momento. Porque na verdade os físicos eles falam muito em multiverso. Como é que eu digo? Algumas teorias físicas falam de um universo infinito, multiverso, infinito universo. Na verdade a gente não tem energia para isso não, de infinitos universos. Eu vejo a teoria das cordas, depois eu posso falar um pouco sobre a teoria das cordas, que a previsão da teoria é de 10 elevado a 500 universos. Realmente, eu acho que os caras aí estão... Eu não quero ser grosseiro, mas eu acho que estão se perdendo um pouco, porque 10 a 500 universos é muito universo. Não temos energia para isso, tá certo? Na verdade, o universo supremo são 8 universos.
Aí eu falo com calma sobre isso, que é o limite da nossa complexidade, até onde fomos, tá ok? Isso dentro de uma certa realidade, tá certo? Pode existir aí afora outras realidades que a gente tem contato, tá certo? Mas então no próximo vídeo eu vou falar sobre o Universo Supremo, tá ok? É uma estrutura de 8 universos. Aí eu falo um pouquinho sobre o Universo Supremo. Por enquanto, vamos ficar por aqui. É mais ou menos aí o problema que José enfrenta, tá certo? Que não tem sentido o universo se expandindo aí indefinidamente. Tem que ter um freio e o universo ele é cíclico, é expansão, contração. É como o nosso coração, sístole, diástole, ok? Pois tá bem, obrigado aí pela paciência, não sei nem quanto tempo deu aqui, eu acho que deu mais bem uma meia hora. Não gosto de me estender muito não, tá ok? Então obrigado aí pela paciência e pela compreensão dos internautas. Até o próximo vídeo.